Programa livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. PEC 66, você já ouviu falar? Bom, esta é a proposta de emenda à Constituição que estende aos empregados domésticos direitos já garantidos pela Constituição dos trabalhadores em geral. Aqui no Brasil, temos aproximadamente 6 milhões e 300 mil profissionais deste ramo. E no Panorama 180 Graus de hoje, nós vamos conversar sobre as novas diretrizes da PEC 66, mais conhecida como a PEC das Domésticas. Para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo Sandra Martins, sócia proprietária da empresa Servilar, e o advogado Dr. Guilherme Camarão Porto. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Bom, e para começar nosso debate, eu vou chamar um VT que a nossa equipe de reportagem fez com as pessoas nas ruas para saber se elas conhecem a PEC 66 e o que elas acham das novas diretrizes que a PEC 66 trouxe aqui para o Brasil. Então você aí de casa, acompanhe a matéria. No dia 7 de agosto, entrou em vigor a multa para os empregadores que não estiverem em dia com as novas regras da proposta de emenda à Constituição, que deu novos direitos às empregadas domésticas. Mas será que as pessoas concordam com isso? Você conhece a PEC das Domésticas? Assim, conheço, mas não de uma forma profunda. Mas eu tenho uma noção por cima, do assunto. E você concorda? Honestamente, eu não concordo, porque da maneira como ela foi abordada, o que é que ocorre? Eles querem comparar a residência como uma empresa que aufere lucro. E é diferente a forma de FGTS, esse tipo de coisa, que a pessoa que tem uma residência não tem o lucro para poder dividir com um funcionário, diferente de uma empresa normal. Isso na minha visão. Concordo. Já está na hora de acabar com o trabalho escravo nesse país. E, infelizmente, a doméstica sempre foi vista como uma trabalhadora menos importante. Então, está na hora de mudar. Você conhece a PEC das Domésticas? Não na sua integridade, alguma coisa, eu não sei nem te responder, tá certo? Eu não sei. Não conheço. Bom, doutor Guilherme, é uma dúvida muito frequente das pessoas, tanto que estão em casa, quanto das pessoas que foram perguntadas sobre a PEC 66, o que, na verdade, é a PEC e quais são as novas diretrizes que ela trouxe aqui para o Brasil. A PEC 66 trouxe uma extensão de alguns incisos do artigo 7º da Constituição Federal aos empregados domésticos. Não só a empregada doméstica, aquela que cuida, que está no lar, que limpa, que faz a faxina, que cozinha, mas sim aqueles do âmbito familiar, como as babás, como o motorista em si. Extensões essas como o direito à hora extra, a irredutibilidade do salário, a garantia ao salário mínimo, entre outros. Bom, Sandra, você que está à frente de uma empresa que recruta empregadas domésticas, como chegou a PEC 66 para elas e quais são as grandes dúvidas? Olha, vamos voltar um pouco na máquina do tempo, em 1500, quando Cabral chegou com as suas mucambas, e assim, é um trabalho que já existe desde essa época. Então, 514 anos depois, conseguimos essa vitória. Elas consideram essa PEC como se fosse a Lei Áurea número 2, onde elas têm orgulho de serem empregada doméstica, onde muitas às vezes queriam omitir pela vergonha de não ter os seus direitos. Hoje a procura é muito maior dessas pessoas para serem empregadas domésticas. Então, assim, realmente foi uma vitória, Eu chamo essa PEC de PEC da reparação, onde esses direitos já não era sem tempo, dessa conquista. Então, para mim que fui babá há 15 anos, eu estou vivendo esse momento. Para mim é uma grande honra estar aqui no seu programa, falar sobre esse momento, que é um momento importante na vida dos dois lados, tanto do empregador como da doméstica. E para elas, quais são as grandes dúvidas que elas com certeza devem ligar e antes de se associarem à sua empresa para conseguir um emprego, quais são as grandes dúvidas em relação à PEC? As maiores dúvidas ainda é com relação ao seguro-desemprego, ao FGTS, que ainda é uma coisa que está sendo analisado, ainda não está totalmente aprovado, que com certeza em breve vai estar, tudo totalmente regularizado. Mas as maiores dúvidas é com relação ao tempo que a patroa tem de pedir a carteira de trabalho. E são 48 horas, mas elas ficam com medo, mas vai sujar minha carteira. Eu disse, não vai sujar.
você vai ficar em período probatório, um período de experiência, onde se faz necessário para a segurança de ambas as partes, né? Porque a gente sabe que o trajeto trabalho, casa, trabalho, pode acontecer os acidentes, né? Todo mundo tá sujeito a sofrer acidentes, aonde dentro da PEC essas domésticas vão ter já a questão do INSS de estar acobertada, né? Delas estarem acobertadas. Então, assim, é uma vitória, né? É um momento muito importante e, graças a Deus, a mídia está focando muito esses esclarecimentos, né? Onde as donas de casa também não precisam ter medo, né? Os custos para uma família que realmente precisa desse profissional, seja doméstica, babá, cuidador de idoso, até um piloto, né, de avião, de lancha, eles entram também na PEC, os caseiros, não tenham medo, né? São pessoas que cuidam da vida de vocês e que essas pessoas realmente precisam ter esses direitos adquiridos. Já não, eles são trabalhadores, né? Todo trabalhador tem direitos, e por que não o que cuida da nossa casa? Porque eu tenho certeza que para todo mundo estar aqui hoje, vocês deixaram o filho de vocês na mão de uma babá, deixaram a sua casa, do seu avô na mão de um cuidador, então por que não eles não terem esse direito também, né? Então é uma vitória, é uma grande vitória. Existem muitas dúvidas, mas nós estamos esclarecendo aos poucos, a ficha está caindo, então assim, não precisa ninguém ter medo, nenhum dos lados. Precisa sim a doméstica, o cuidador de idoso e a babá se capacitar, porque a partir do momento que vocês têm direitos, vocês também têm as obrigações de ser pessoas profissionais melhores. Porque agora as patroas também vão ficar exigentes, já são exigentes e agora a tendência é a exigência ser maior. Então, assim, a capacitação é necessária, né, para esse tipo de profissional. Bom, doutor, a PEC foi aprovada ainda em 2013 e já tinham algumas regulamentações que foram imediatas. E hoje, quais são as novas diretrizes da PEC? As diretrizes que você menciona, na verdade, desde 2013 são as mesmas. O que, na verdade, falta são regulamentações com alguns pontos. Por exemplo, o FGTS, o seguro-desemprego. O que a Sandra mesmo disse, que elas ficam com medo. O que vai ser de mim? Se eu ia sofrer um acidente, como acontece? Essas regulamentações dependem tanto do Ministério do Trabalho como do legislador. Realmente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bom, estamos de volta com os nossos convidados e o programa de hoje vai falar sobre a PEC das domésticas. Bom, Sandra, depois da aprovação da PEC, ainda em 2013, surgiu uma grande demanda para as diaristas. Mas eu acredito que o pessoal que está em casa também tem muitas dúvidas sobre qual é a diferença entre a diarista e a empregada doméstica. Existe muita diferença entre essas duas profissionais, embora elas sejam de âmbito doméstico, por conta do primeiro valor, né? O valor de uma diarista hoje em dia está em torno de 80 a 120 reais, dependendo da residência ou do estabelecimento comercial, né? Então, a partir de 3 diárias com a mesma pessoa, dentro de uma mesma residência, já é criado vínculo empregatício. Até 2 diárias não, a pessoa faz um recibo, geralmente eles pedem um recibo da empresa, e ali não se cria vínculo empregatício nenhum, onde hoje em dia só famílias pequenas que optam por esse profissional, porque uma família grande, realmente, quando eles vão fazer os cálculos no final do mês, termina saindo tudo relativo a um preço que elas cobram, né, 100, 150 reais por diária. Muitas vezes as casas são gigantes, então eles preferem até ter a fixa mesmo. Mas assim, a procura aumentou bastante. Como se antigamente, logo quando eu coloquei a empresa aqui em Fortaleza, há 4 anos atrás, a cada 10 patroas, as 10 me procuravam para doméstica. Mas dessas 10 que procuravam para doméstica, hoje 7 procuram para diarista. Mas em compensação, essas 10 que me procuravam há 4 anos atrás, as 7 não assinavam a carteira. E ficava por isso mesmo,
né? Então, assim, essa PEC é uma vitória, é uma conquista. Mais uma vez, eu vou frisar, vou sempre bater nessa tecla, porque é uma luta da nossa Benedita da Silva, ela que levantou essa bandeira, né? E assim, ainda tem muitas conquistas a serem regulamentadas, como o doutor falou, a questão do FGTF, que eu creio que em breve estaremos também com mais essa conquista, mas é dessa forma aí. A diarista realmente, ela faz o serviço é diferenciado, elas cobram mais caro, até porque o serviço da diarista é um serviço mais pesado, né? Muitas vezes a diarista faz em um dia o que a doméstica às vezes leva uma semana para fazer. Então é necessário a capacitação, é necessário. Para todo mundo, até as próprias patroas têm que saber tratar bem essas profissionais, né? Porque não é fácil a gente conseguir, né? Profissionais desses perfis que gostam de criança, que se identifique com criança, que se identifique com idoso. Então, quando você encontra e você maltrata um profissional desse, a questão ainda também a gente pretende também colocar um curso para as patroas também, né? Para as patroas também saberem lidar com esse momento, saber lidar com esse profissional. Não precisa ser essa coisa mecânica de empresa. É só aquela coisa de você ter aquela pessoa que muitas vezes se tornam grandes amigos, né? Como criam laços, como eu já fui babá, e hoje em dia essas pessoas não esquecem o que a gente trabalhou, o que a gente fez, o nosso papel dentro dessas famílias. Então, se faz necessário, né, reconhecer o mérito desse profissional que abraça a causa das famílias. Muitas vezes, quem educa, na maioria dos casos, os seus filhos são as babás. E por que não assinar a carteira de uma profissional dessa? Bom, doutor, obrigada. Bom, doutor Guilherme, em relação ao que a Sandra falou agora há pouco, desses empregados domésticos que trabalham por longos anos e agora, com a aprovação e a regulamentação da PEC, no caso, se eles forem postos para fora, eles têm algum direito? A PEC da doméstica, na verdade, trouxe um marco zero, ou seja, a partir da promulgação da lei, que o empregado terá direito. Ele sempre teve os direitos, só que só a partir da lei que ele poderá cobrar. Um empregado doméstico que tenha 10 anos na casa de uma pessoa, ele só poderá cobrar a partir da lei. Soa meio como injustiça, mas é um meio de tanto proteger o doméstico como o empregador, para ambos não poderem cobrar do outro algo antes da lei. Um empregado muito antigo realmente terá que contar tudo a partir da promulgação da lei. Saúde, férias vencidas, 13º, entre outros pontos. Ok, doutor. Bom, a nossa equipe foi conversar com a empregada doméstica e saber quais são as dificuldades e as conquistas desde a aprovação da PEC 66. Acompanhe. O Panorama 180 Graus veio até a casa da patroa Adriana Gurgel para conversar com Dilma Ferreira, que presta serviços domésticos há 7 anos nesta casa. Dilma, o que você achou da PEC das domésticas? Eu achei a ideia ótima, né, porque assim, o nosso trabalho é reconhecido como todos os trabalhos normais, né? Todos os nossos direitos legalizados dentro da lei. E me diga, o que mudou na sua rotina? Bom, mudou em relação à carga horária, né, de trabalho. Mesmo antes, eu já tinha um horário regularizado, né? Mas agora melhorou mais ainda. Os direitos garantidos com a proposta de emenda constitucional foram salário, recolhimento do INSS, repouso remunerado, férias, direito a 13º salário, aposentadoria, diminuição da jornada de trabalho, FGTS, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. Dilma, e me conta como ficou a sua jornada de trabalho, se você tem que assinar ponto ou não? Não, na verdade, porque assim, como nós temos assim uma relação de amizade, né? Quando eu preciso sair cedo, eu saio cedo, muitas vezes tenho que sair daqui meio-dia. Então eu procuro colocar em horário regular o meu serviço, as minhas tarefas. Então tem dias que eu saio mais cedo, tem dias que eu saio mais tarde, por conta dos dias que eu saio mais cedo, né? Para procurar colocar tudo em dias, mas nós não temos problema nenhum. Antes mesmo da PEC das domésticas, Dilma já usufruía os direitos exigidos por lei, como plano de saúde, INSS e carteira assinada. E a questão do FGTS, 13º salário, você recebe tudo bem direitinho? Tudo bem direitinho. No contra-cheque? No contra-cheque, tudo bem. E férias, você tira ou não? Geralmente eu não tiro férias, porque aqui tem
uma pessoa idosa, que eu gosto de ficar cuidando, né, acompanhando. Mas sempre que eu preciso de alguma coisa, algum tempo, assim, a gente sempre consegue conciliar. E com os direitos da PEC, você pretende tirar férias? Não, porque assim, a gente aqui não tem bem um laço de empregado, trabalhador, né? Mas um laço familiar, de um ajudar o outro. Confiança. Né? De confiança, assim, de amor, de gratidão, porque eles me ajudam muito e eu procuro retribuir. Dilma não mora no local de trabalho. Todos os dias ela deixa filhos e netos em casa e se desloca para o que, segundo ela, é a sua segunda família. E a relação com a sua patroa se intensificou depois disso? Na verdade, não mudou muito porque logo que eu cheguei aqui, mesmo antes desta lei, ela já tinha assinado minha carteira, já pagava todos os meus direitos regulares, né? Nunca precisei de nada, assim, fora isso, mas não mudou nada. Mas eu fico feliz com as minhas colegas, né? Que hoje têm esse direito. Não saia daí. O Panorama 180 Graus vai para um rápido intervalo e voltamos já já. O Panorama 180 Graus está de volta e para você que chegou agora, o assunto de hoje é a PEC 66, mais conhecida como a PEC das domésticas. Bom, Sandra, em relação às diaristas que nós estávamos falando no bloco anterior, que elas dormem no emprego, como é que funciona a PEC para esse tipo de caso? Bom, logo quando começou a se cogitar, um ano atrás, né, essa história da PEC, então houve os patrões correram nas livrarias para comprarem o famoso livro de ponto, folha de ponto. Então, assim, essas pessoas, muitas vezes elas têm que dormir no trabalho pelo fato de morarem no interior, como Fortaleza é gigante, morarem distante do trabalho. Então, assim, é dentro da PEC, é dentro das 44 horas. Né? É claro que existem as situações dos cuidadores de idosos, das babás. Então, assim, se faz necessário assinarem uma folha de ponto com o início, né, com o término do trabalho, e caso a criança ou o idoso tenha necessidade, né, de logo depois das 10 horas, das 22 horas, doutor, que é necessário o adicional noturno. Né, se eu não me engano, é até 5 horas. Né, das 22 até as 5 da manhã. Então, assim, geralmente eles entram em acordo, né, e esse acordo, além da carteira assinada, é feito um contrato onde tudo é colocado dentro desse contrato, a questão dessas horas. Né, então, tudo é sentar e conversar. Ainda foge muito, tem muita coisa da PEC que está espantando o povo e foge da nossa realidade, da realidade do Nordeste. Né, porque as mulheres nordestinas ainda não têm essa questão de políticas públicas, onde o governo ainda não... Ele lança um projeto desse, uma lei dessa, mas ele não contribui com a questão das políticas públicas, onde a doméstica precisa de uma creche para deixar seu filho para ir ao trabalho. Então, muitas vezes se faz necessário deixar o filho no interior e dormir nessas residências por questão de condições financeiras delas mesmas. Então, assim, se faz necessário assinarem a hora do início e a hora do término. Então, assim, para que não fique um relacionamento tão mecânico entre a mãe, no caso, vamos dizer assim, a mãe e a babá, então se faz necessário esse contrato, o preto no branco, sentar as duas, conversar, olha, eu faço faculdade, eu chego às 10 horas, 22 horas da faculdade, então eu preciso que você fique do lado da criança, dormindo do lado da criança. Então já é considerado. Né? A partir do momento que você dorme do lado da criança ou você dorme do lado do idoso, ali você não está dormindo, você está descansando, mas prestando atenção no paciente, na criança. Então, assim, é diferenciado mesmo. Esse profissional que dorme, a doméstica que dorme, ela é totalmente diferente do cuidador e da babá, que fique bem frisado esse ponto aí. Né? E, senhora Sandra, se a senhora me permite falar? Sim. Posso falar no começo melhor, Com certeza. né? E, senhora Sandra, se a senhora me permite falar,
a questão da anotação de ponto não é nem obrigatório, É uma porque coisa- só precisa ter 10 empregados, mas na questão de segurança, tanto para a empregada, quando quiser pleitear alguma hora extra, Sim. como para o empregador, caso tenha alguma disputa judicial, alguma reclamação trabalhista, o empregador pode provar realmente Sim. o quanto ele trabalhou. Então, como você inclusive disse, tem os acordos pessoais, tem as compensações pessoais. Então, fica melhor desse jeito porque fica documentado. É, com certeza. Pronto, em relação a esse banco de horas, se no caso a empregada doméstica quiser trocar isso por folgas, ou ficar horas a mais ou ficar horas a menos por uma folga, é possível? O banco de horas e a questão da compensação de horas somente mediante acordo coletivo ou autorização do sindicato próprio. O Ministério do Trabalho e os advogados recomendam. Entretanto, há aquela, como a dona Sandra falou, há aquela amizade entre a empregada. Ocorre muita compensação, ocorre muitas folgas, você trabalhou mais tarde, você cuidou de idosos até mais tarde por conta de uma faculdade, por conta de um imprevisto. Então, normalmente, há essa compensação, mas regulamentado não existe. O que existe é a hora extra, a hora noturna, que deve ser pago. Se existe uma compensação entre as duas partes e não é anotado no papel, fica difícil de comprovar para ambos os lados. E doutor, nós estamos falando de diarista que dorme no emprego. Mesmo ela sendo diarista durante 2 vezes por semana e dormindo no emprego, ela entra na PEC? A diarista não quer dizer que ela não crie vínculo. A dona Sandra disse que não cria, eu não tiro a razão dela, mas não impede que as duas partes façam um vínculo. Você pode prestar o serviço 2 vezes na casa da pessoa na semana e querer assinar a carteira da pessoa para resguardar as partes. É um contrato um pouco menor o valor, é garantido o mínimo e tem um valor estipulado por conta do trabalho. Quantas horas ela irá trabalhar? Quantos dias na semana? Pode ser 2 dias, pode ser 1 dia. A regulamentação é questão de segurança. Quanto a assinar a carteira, quanto a diarista, se não assinar a carteira e se for só 2 dias e estiver no ambiente, dormir no ambiente, ela não se enquadra na PEC das domésticas. Como foi dito, ela é diarista. Ela presta um serviço diário, pontual, 2 vezes na semana. Ultrapassando isso, os tribunais entendem, a legislação entende que criaria sim um vínculo. Bom, doutor, e caso o patrão que tenha esse empregado doméstico durante a semana inteira e não queira se regularizar perante a lei, como é que o empregado doméstico deve proceder? A questão da fiscalização, da assinatura da CTPS da empregada doméstica é uma questão bem delicada, porque o fiscal do trabalho tem fé porque tem acesso às dependências do empregador comercial, do empregador de indústria. O fiscal tem o direito de entrar e o empregador tem o dever de deixar ele entrar. Caso não deixe, ele pode solicitar força policial, porque ele deve fiscalizar. Na questão do âmbito doméstico, fica complicado, porque você tem um choque de 2 direitos. O direito e o dever do fiscal em fiscalizar se está tudo correto e o direito da inviolabilidade de sua residência. Você não pode ter sua residência violada de qualquer maneira, só mediante mandado judicial. Ele só poderá entrar na sua residência ou se você permitir ou com mandado judicial. A nova regulamentação, a nova instrução normativa do Ministério do Trabalho permite a fiscalização indireta, regulariza essa fiscalização indireta, ou seja, você pode receber uma notificação em sua casa para você apresentar a CTPS da sua empregada doméstica. Caso você tenha uma empregada doméstica e não tenha CTPS assinada, será levada uma multa correspondente a um salário mínimo. E caso você tenha uma diarista que só presta serviço nesses 2 dias e você apresente a CTPS dela, não é assinada. Você tem que se defender, você prove que ela não é doméstica e o fiscal irá entender do jeito dele. Caso o empregador não assine a carteira da empregada doméstica, ela pode fazer uma denúncia, ou então um conhecido fazer uma denúncia. Essa denúncia será anônima e o Ministério do Trabalho irá fiscalizar, como eu informei. Ele pode ir até a residência, solicitar que seja apresentado lá e adentrar na residência, mas ele não pode. Adentrar na residência somente com a permissão. Mas ele pode notificar para que o empregador apresente a CTPS. Ok, doutor. Bom, Sandra, como eu falei desde o começo do programa, muitas domésticas têm muitas dúvidas em relação à PEC. Vocês na Servilar têm algum trabalho de orientação? Sim, nós temos por telefone e na maioria das vezes é por telefone mesmo.
né? E pessoalmente, muitas vezes as patroas vão, as próprias patroas, eu acho que a maior dúvida ainda é da patroa, né? Pelo medo, pelo fato delas pensarem que vai acrescentar muita coisa no orçamento. E na verdade quem precisa mesmo não aumenta tanto. Então assim, o que é que eu estou fazendo? Eu vou capacitar essas pessoas, eu vou fazer várias oficinas onde já existe o curso de cuidador, né? Através do curso Ananeri, nós treinamos as cuidadoras de idosos para estar colocando dentro desses lares, dessas famílias. Então assim, as domésticas também vão ser capacitadas, onde nós vamos orientar com todos os direitos e os deveres, né? Porque é necessário saber onde é o lugar delas também. Elas têm que se profissionalizar, né? Não adianta ter direitos e não saber como se postar diante das famílias. Então, estamos fazendo essas orientações e também vamos dar esses cursos agora na segunda quinzena de setembro, né? Quem quiser participar dessas oficinas, só basta telefonar para a Serve lá que a gente vai ter o maior prazer de capacitar e de orientar tanto aos empregadores, as patroas, como as domésticas. Ok, bom, eu quero agradecer a presença e a contribuição de vocês aqui para o nosso programa, Sandra. Obrigado, muito obrigado. É um prazer para mim que há 15 anos que eu já cuidei de babá, já fui babá, né? Eu sou alagoana e há 15 anos eu cuidei de muitas famílias. Isso é uma vitória para a nossa classe, né? Onde, no começo eu falei que desde 1500 que existe essa profissão, né? E nada mais justo desse reconhecimento da sociedade, que as patroas reconheçam esses direitos. E muito obrigado a vocês aqui da TV Unifor por esse momento, né? Obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos aqui, e viva esse momento, né? E que venha o FGTF, que venha o seguro-desemprego. Nada mais justo de que você ter um emprego que não tem uma estabilidade, de que você ter o seu seguro-desemprego, né? Então, muito obrigado vocês por essa oportunidade também. Obrigada. Obrigada, senhor também, doutor. Muito obrigado. Eu achei muito importante, a Sandra ressaltou que realmente é uma conquista da empregada doméstica. Tanto da empregada como do empregador. Só que a empregada trabalhou mais, ela batalhou mais por esse direito. Então deve ser reconhecido esse direito. Obrigado. Obrigada. E o Panorama 180 Graus de hoje fica por aqui. Espero que você aí de casa tenha gostado do nosso programa. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você.